Olá galera, beleza com vocês? E hoje, pessoal, a nossa aula 7, tá? E antes eu vou fazer uma recapitulação dos conteúdos que nós concluímos na aula online, porque naquele dia, para os que estavam presentes, eu não gravei o vídeo, tá? Então eu esqueci de gravar na hora que nós estávamos em aula. Eu só vou recapitular rapidinho o que nós concluímos lá. E vocês também já aproveitam para aproveitar como reforço, né? Então, nós falamos sobre o surgimento da cultura, a relação que existia entre os hominídeos e como a teoria da evolução era fundamental para compreender essa conexão entre nossos ancestrais. Então, basicamente, eu falei isso. Falei que o final do período paleolítico, chamado paleolítico inferior, ali há 10 mil anos atrás, também foi marcado por uma era glacial, e nesta era glacial nós tivemos condições geográficas muito hostis que fizeram com que os nossos ancestrais realizassem uma migração, um trajeto migratório dali da África, saindo da África, passando por todo o norte da Europa e cruzando o Estreito de Bering, chegando até as Américas. Tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o conteúdo da aula passada, que vocês já tiveram na semana passada, sobre os primeiros habitantes e como eram as condições aqui das Américas há cerca de 15 mil anos atrás. Então, eu disse para vocês que o domínio do fogo marcou uma transição importante do período paleolítico para o período neolítico, porque permitiu um controle técnico ainda maior. Então, habilidades como agricultura, domesticação de animais e até mesmo a construção arquitetônica, a construção de moradias, de ocas, etc., só foi possível com o domínio do fogo. Tá? Então, essa imagem aqui foi tirada do filme Guerra do Fogo, que eu já falei para vocês. Na live lá eu também disse, falei um pouco sobre esse filme. Ele mostra, nesta cena aqui, um Cro-Magnon aprendendo com o Homo sapiens a fazer fogo. Essa é uma cena muito interessante do filme, porque os Cro-Magnons, eles tinham acesso ao fogo, mas apenas quando algum evento natural acontecia, como um raio que despedaçasse uma árvore e deixasse ela em chamas. Então eles iam lá, pegavam esse fogo das árvores e ficavam fazendo uma administração desse fogo, passando de mão em mão para outros pedaços de madeira para manter esse fogo. Então o filme mostra um pouco disso. Daí eles encontram esta Homo sapiens aqui, né, um pouco mais desenvolvida, que já dominava essa técnica do fogo. Então ele aprende, o final do filme mostra ele aprendendo. Não é um spoiler, porque o filme ele tem uma série de questões que são interpretativas. Existem poucos diálogos nesse filme, tá? Se chama Guerra do Fogo. E eu passaria alguns pedaços dele em sala para vocês, mas talvez eu selecione alguns pedaços e encaminhe para vocês lá junto com a atividade, para ficar muito mais fácil, porque o filme em si inteiro é muito difícil de encontrar, inclusive na internet, tá? Então, lembre-se também que eu falei que essa transição essa migração dos homens que saíram da África até chegar nas Américas foi gradativa. Dependeu de uma série de gerações. Não foi uma única geração, tá? Isso aconteceu no espaço de tempo que começa aqui há 70 mil anos e se tem o seu momento de transição aqui até onde nós sabemos, há 11 mil anos, 14 mil anos, entre 11 mil e 14 mil anos. E essa teoria ela também já está já se apresenta contraposição a essa teoria, que demonstrariam vestígios de homens aqui há 40 mil anos. É uma teoria que é corroborada hoje um pouco mais, porque aconteceu deixa eu só mostrar aqui para vocês. Naidi Guidon, né, uma antropóloga, ela demonstrou, né,
apresentou evidências de que existia atividade humana aqui nas Américas há 38 mil anos. Daí na página 6 de você, 70 de vocês, nós temos algumas informações que falam sobre isso, tá? Então, aqui, ó, tá? E fala um pouco sobre isso. Num primeiro momento, isso não foi corroborado pela ciência, por muitos cientistas, arqueólogos. Porém, com o passar do tempo, algumas evidências que ela já havia apresentado ainda como hipótese conseguiram ser confirmadas, tá? Porém, existe ainda também uma outra contraposição que fala sobre uma possível formação daqueles vestígios de flechas, de artefatos, de maneira natural, como se fosse um tipo de fenômeno natural. Só que é muito complicado de analisar isso porque de fato parecem lanças, parecem artefatos utilizados para a caça, tá? Daí, só retornando aqui para a gente falar mais sobre isso, eu disse para vocês que um dos vestígios mais antigos, que daí se nós sabemos que é confirmado, é o da Luzia, de 11.500 anos atrás. Ela foi encontrada em 1975 e só recentemente, em 99 recentemente, né? Nós estamos falando de 21 anos, mas é recentemente em termos de ciência, porque a ciência ela é um pouco mais lenta, tá? Só em 1999 isso foi divulgado para toda a sociedade, porque ainda existiam alguns rigores a serem respeitados, tá? Então aqui os povos da Lagoa Santa, pessoal. Aqui marca um vestígio central na arqueologia aqui no Brasil de que esses povos existiram de fato há 11.500 anos. Esses povos da Lagoa Santa, presentes ali em Minas Gerais, representam parte do estudo, né, de um antropólogo que estava aqui em 1832, tá? Então aqui, ó, quando desembarcou no Brasil, o dinamarquês Peter Land se surpreendeu com o que encontrou. Estabeleceu-se por aqui, em definitivo, em 1832. Passou a esquadrinhar a região de Lagoa Santa, Minas Gerais, em busca de vestígios do passado. Explorou mais de 200 grutas, descobriu cerca de 12.000 fósseis e o grande achado, um cemitério com 30 esqueletos humanos, ao lado de ossos de mamíferos da chamada megafauna, tá? Bem, eram animais de dimensões bem maiores que as atuais, como os gliptodontes, tatus de cerca de 1 metro de altura, as macroequênias, herbívoros semelhantes às lhamas com trombas, e preguiças de até 6 metros de comprimento, tá? Eu peguei isso aqui, galera, do site da Lagoa Santa. Tem um site da Lagoa Santa, tá? Que eles têm um texto de uma arqueóloga falando sobre todo o panorama de pesquisas que foram desenvolvidas neste lugar, tá? E aqui demonstra o surgimento da primeira civilização que nós conhecemos, tá? Que são de fato esses povos da Lagoa Santa. Não sabemos de fato qual era o tipo de organização sociopolítica, porque os registros, as fontes históricas, elas são limitadas apenas aos fósseis, né? Mas sabemos sim que existia uma comunidade naquela região. E aqui nós temos uma representação do que seria essa preguiça. Olha o tamanho dessa preguiça, tinha uns 3 metros de altura. E aqui, galera, um comparativo entre o leopardo, o tigre e o tigre dente de sabre, que sim, ele andava pelas Américas também, tá? Esses dois animais, eles andavam pelas Américas, tá? Como vocês podem ver na página 72 do livro de vocês, beleza? E aqui, galera, o povo de Umbu, tá? Esse aqui é o povo mais antigo que nós temos registro, a civilização que deu origem aos povos indígenas, chamados indígenas depois que os europeus chegaram aqui, que já estavam, os povos nativos aqui nas Américas. Daí, pessoal, agora eu vou fazer algo diferente. Eu vou entrar aqui no site do Museu Paranaense, aqui de Curitiba, tá? E aqui tem um texto, eu vou ler uma parte desse texto com vocês,
Ele é de uma arqueóloga, tá? Doutora Cláudia Inês Paralada, tá? Paraleda, tá? Daí aqui ela vai dizer o seguinte: na exposição do Museu Paranaense podem ser observados vestígios relacionados a diferentes ocupações humanas, a partir de 15 mil anos atrás, no atual território paranaense. Na visita faz-se uma grande viagem no tempo e no espaço por cerca de 1000 peças arqueológicas dispersas em vitrines, dioramas e contextualizadas com painéis e maquetes. Tá? E aqui, ó, os primeiros povos, acompanha comigo essa parte. Os primeiros povos, os paleoíndios, chegaram ao Paraná há mais de 15 mil anos, migrando da costa do Pacífico e adentrando pelo centro-oeste sul-americano, encontrando aqui um clima diferente do atual, mais frio e seco, com vegetação predominantemente de campos e cerrados. Tá? Vivendo em pequenos grupos, conviveram com animais de megafauna, como o preguiça gigante, o mastodonte e o tigre dente de sabre. Elaboraram grandes pontas de projéteis, caçando aves, pequenos mamíferos e roedores, além de praticarem a pesca. Tá? Há 10 mil anos, com o clima tornando-se cada vez mais quente e úmido, outros grupos caçadores e coletores migraram para o Paraná, ocupando o vale de grandes rios como o Iguaçu, o Ivaí, o Tibagi e o Paraná. O topo de morros e montanhas, abrigos rochosos e planícies litorâneas. São povos relacionados ao período arcaico, denominados Umbu, Humaitá e Sambaqueiros, do sul do Paraná. A paisagem sofreu grandes transformações, com matas mais densas e uma maior disponibilidade de recursos naturais, como peixes, moluscos, aves, mamíferos e árvores frutíferas. Tá? Então aqui, pessoal, tem algumas imagens, vocês podem entrar aqui, ó, bem na página inicial do Museu Paranaense, aqui vocês podem procurar. Aqui é arqueologia do Paraná, tá? E vocês podem ler esse texto inteiro, que ele é muito interessante, porque ele fala de tudo que foi encontrado até agora, inclusive falando de alguns lugares, ó, os Campos Gerais aqui, Ponta Grossa, Campo Largo, tá? É uma região muito rica para exploração da arqueologia e também da paleontologia, tá? Ó, aqui Itararé Taquara, né? Usavam diferentes armas de caça, como flechas, algumas com ponta virote, que serviam para caçar animais e derrubar pinhas, além de pilões, picões e lâminas de machado polidas. Tá? Então aqui tem bastante informação sobre isso. Espero que vocês leiam. Eu vou passar uma atividade relacionada a isso aqui, tá? Então, lá junto com a atividade eu vou deixar o link deste site para não ter erro. Então, eu espero que vocês leiam esse texto. Ele é muito interessante, muito informativo, e de preferência compartilhem com os familiares de vocês, porque é muito interessante, porque muitas pessoas não sabem da riqueza arqueológica que existe aqui, oriunda das explorações no Paraná. Tá? Então é muito importante nós sabemos que existe também uma pesquisa arqueológica aqui no Paraná, para que no futuro nós possamos apoiar esse tipo de iniciativa, que agora encontra-se muito fragilizada, né, por conta da pandemia. Se nós não estivéssemos nessa circunstância de pandemia e de quarentena, eu ia com vocês, ainda esse ano, nós iríamos fazer uma visita no Museu Paranaense. Mas como isso não foi possível, espero que vocês deem uma lida, porque aqui tem muita informação para que nós possamos entender de fato o que aconteceu aqui na pré-história do continente americano. Beleza, pessoal? Então, galera, a princípio é isso aqui, tá? Daí, eu só vou voltar um pouquinho lá no nosso slide para recapitular alguma coisa aqui com vocês, tá? Aqui. Então, eu falei para vocês na aula passada sobre a Luzia. E lá na página 69 até 70 vocês têm ali esse texto explicando a importância disso aqui, tá? Então vejam, uma coisa que eu esqueci de falar em aula, que eu vou reforçar aqui. Vejam que os traços da Luzia, eles já são
negroides, tá? E isso aqui levanta uma questão muito importante, porque muita da história sobre o Brasil considerou até pouco tempo atrás que os primeiros negros eles vieram apenas em relação, por conta da colonização dos portugueses via escravidão. Então isso aqui demonstra que não, que esses povos eles já estavam aqui há 15 mil anos atrás, tá? Com essas características, o que demonstra ainda mais que essa adaptação ela retomou em um outro momento. Então esses povos aqui eles estavam em uma primeira leva, tá? Eles chegaram antes daqueles povos mongoloides que eu já falei para vocês em outras aulas. Por que mongoloides? Porque eles têm esses traços de povos mongóis do norte da Sibéria, com o olho mais puxado, tá? Aqui não, aqui se trata de algo anterior àquela leva, esta leva aqui, tá? De 11 mil, 12 mil anos. Então, quando o registro arqueológico da Luzia ele é de fato oficializado, por isso que demorou um pouco para oficializar, porque ele mudaria demais a compreensão disso, percebeu-se que existiam duas levas de humanos que chegaram aqui do continente, de Homo sapiens. Essa primeira leva de características negroides e depois uma segunda leva ou terceira leva, não se sabe quantas levas tiveram antes, de características de pessoas com características negroides, mas só depois lá, há 12 mil anos, que nós tivemos essa travessia pelo Estreito de Bering, né? Segundo a teoria majoritária. Então vejam que uma teoria não exclui a outra. Não é pelo fato de que encontramos registros de pessoas que já estavam aqui há mais tempo do que esse mapa mostra, 14 mil anos, que descarta também a existência dessas pessoas que vieram há 11 e 14 mil anos. Então, para vocês terem esse paralelo entre os dois momentos. Esse aqui é o que está no livro de vocês, tá? E também em seguida ali explicando a Luzia. Porém, no próprio livro de vocês não tem essa explicação para demonstrar que são dois momentos, são duas teorias de dois contextos diferentes, tá? Então, galera, acho que era isso. Espero que vocês estejam bem. E surgindo alguma dúvida, estou à disposição, tá? Podem perguntar via mensagem ou anotar para perguntar nas nossas aulas online. E também não deixem de estudar, porque em breve nós vamos realizar a nossa avaliação, lá no comecinho de junho, tá, pessoal? Então não deixem de estudar. Um abraço e até mais, galera. Tchau.